Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Colina Política. E hoje a gente está recebendo um deputado, acredito eu que seja o deputado mais antigo da Alese, com 6 mandatos e partindo para o 7º. Hoje a gente tem o prazer de receber Garibaldi Mendonça. Garibaldi, muito obrigado pela presença e por ter topado, pausado a campanha e ter vindo conversar política aqui com a gente. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês e estou à sua inteira disposição. Que bom. Vamos começar então. Aproveitando que eu já falei sobre isso, você tem 6 mandatos, são 24 anos como deputado estadual, você está com 66 anos de idade, não é isso? O que te faz continuar? Porque geralmente as pessoas imploram até chegar aos 65 para se aposentar. Você está com 66, vários mandatos e quer continuar deputado. O que você pode fazer assim, a mais do que você já fez? Primeiro, eu me considero jovem, tá? Existe o político novo com ideias velhas e existe o político velho com ideias novas. E isso é comum em todo o parlamento, né? E quando a gente faz um trabalho, sempre é pouco o que a gente vem fazendo. A gente quer fazer ainda muito mais. E eu trabalho para isso. Eu trabalho para fazer muito mais coisas ainda pelo Estado de Sergipe. Eu tenho muitas mais coisas ainda para ser feito, ainda pelo Estado. Com a inovação, da tecnologia, de tudo que vem acontecendo hoje pelo país, sempre tem coisas novas que aparecem, principalmente até no meu ramo da engenharia, né? Porque a função de um parlamentar hoje é você sempre cobrar do executivo, fiscalizar as ações do executivo, além dos projetos de lei, claro, né? E o mundo gira, o mundo muda muito, né? E nessas mudanças, claro que vem novidades, né? E novidades chegando, sempre a gente está pronto para fazer. Agora a gente tem que estar atento. Atento a tudo e a todos, porque é um trabalho que a gente vem fazendo na Assembleia Legislativa, é um trabalho já de muitos anos, né? Muita gente faz, Garibaldi, você não já está bom de se aposentar? Muita gente fala comigo isso, né? Aposentar por que eu me aposentar? Né? Porque você trocar um duvidoso, trocar quem tem serviços prestados hoje no Estado, né? Quem tem trabalho, você trocar por uma aventura? Né? Então, nós temos exemplos no Brasil, claros exemplos no Brasil. Aí Tiririca foi um exemplo, apostaram no Tiririca, você vê o que deu. E isso são vários em todo o Brasil, né? Então é melhor continuar com aqueles que têm trabalho e têm serviço prestado. Eu acho interessante você comentar isso, porque o nosso primeiro convidado aqui no podcast, ele tinha uma posição contrária. Passou o episódio, eu fiquei conversando com o Ricardo justamente sobre isso, de que eu acho a política um meio muito complexo, é um meio que você realmente precisa entender, e quem chega novato, de peito aberto, sem entender como é que funcionam as coisas, não consegue trabalhar direito porque são muitos entraves, são muitas coisas, são muitas particularidades. Então, da mesma forma que ninguém pode chegar de peito aberto para gerir uma empresa, por exemplo, ninguém pode chegar de peito aberto para gerir uma prefeitura, um governo ou para ser um deputado. Você precisa de experiência, precisa de trabalho. E da mesma forma que ninguém contrata uma pessoa sem experiência, ninguém deveria contratar entre aspas, né, um político que não tem experiência nenhuma, que não tem serviço nenhum. Eu concordo muito com você nessa linha. E aproveitando que você falou sobre serviço prestado, você sempre foi um cara muito discreto. Antes de você vir aqui, eu joguei seu nome no Google, eu vi suas redes sociais, vi algumas poucas entrevistas na mídia, mas não vi nada específico sobre o seu trabalho, o que você fez ao longo desses 24 anos, desses 6 mandatos. E eu queria que você externalizasse isso. O que você tem de serviço assim, para mostrar para as pessoas? Olha, veja bem, tem gente que fala e não faz nada. Né? Até plagiando até o nosso querido prefeito Edivaldo Nogueira, quando ele diz, né? Eles falam, mas quem faz é Edivaldo. Então, plagiando, né? Às vezes eles falam e quem faz é Garibaldi, né? Pedindo permissão, claro, é o prefeito Edivaldo Nogueira. Mas nesse trabalho que a gente vem fazendo na Assembleia Legislativa, é um trabalho, claro, eu tenho um trabalho, me chamo um trabalho de formiguinha. Muitas pessoas até perguntam, Garibaldi, onde é que estão seus votos? Uma vez eu lembro que Marcelo Della chegou para mim e disse, Garibaldi, é difícil, porque eu não vejo você com um prefeito, não vejo você com vereadores, onde é que estão seus votos? Exatamente. E quando aparece na urna, você não aparece nas pesquisas, mas quando abre as urnas, tá lá, seus votos chegam. Eu disse, Marcelo Della, eu não vou contar isso para você, senão vão atrás dos meus votos. Né? Não posso contar isso. Então, veja bem, além desse trabalho de formiguinha que a gente faz um trabalho, tudo bem, a gente até que poderia divulgar mais. Agora a gente está fazendo esse trabalho, certo? Com a chegada do Breno, né? Com o trabalho que ele vem fazendo, das redes sociais, a gente está tentando ampliar e mostrar realmente para a população. Talvez eu tenha cometido um erro no passado de divulgar mais, né, o nosso trabalho. Mas eu tenho divulgado para aquelas pessoas, a divulgação boca a boca, de sempre um trabalho que a gente vem fazendo.
né? Eu comecei a minha vida política, para você ter uma ideia, em 1996. Eu nasci em 96. Você tem ideia. Foi quando eu comecei a minha vida política, que eu era presidente da EMURB. E naquela época, é só fazer uma retrospectiva do meu passado para chegar na sua pergunta. Então, em 1996, quando eu cheguei na EMURB como presidente, eu fui convidado por Almeida Lima para presidir a EMURB. Antes eu tinha sido diretor técnico já com o Wellington Paixão, quando foi prefeito de Aracaju. O Wellington Paixão é um dos meus grandes mentores políticos. Inteligente, o cara é uma enciclopédia. É verdade. Então eu fui diretor técnico com o Wellington Paixão. Me chamou para ser diretor técnico, eu tinha uma empresa de engenharia, né, era a Tecol Engenharia, mais de 20 anos na Tecol, e eu tive que abandonar a Tecol para seguir a carreira política. Então eu passei esse tempo na EMURB, comecei a ser presidente da EMURB e comecei a ter contato com as pessoas, andar pelas ruas de Aracaju, trabalhar na minha área que eu gostava muito, de drenagem, pavimentação, né, tirar as crianças da lama, fazendo tudo o que fazia com relação à engenharia aqui na capital sergipana. E na época eu lembro que em 96, candidato a prefeito de Aracaju. Aí você tinha... Foi sua primeira eleição. Vê bem, tinha João Alves com Maria do Carmo, tinha Jackson Barreto com Gama, e tinha o PT, surgindo o PT com Ismael Silva. E Almeida Lima achou de me lançar como candidato a prefeito. Fez uma enquete com todos os secretários da prefeitura e o meu nome foi escolhido. Por quê? Por causa do trabalho que eu fiz na EMURB. Era o contato direto com o povo, que até hoje eu faço isso. Então, eu fui candidato a prefeito de Aracaju. Um neófito na política, não conhecia nada. Naquela época, poderia subir em trio elétricos, né? Tinha aquele showmício, né? Chegavam os músicos de todo o Brasil, e você começava a falar ali. Eu pegava o microfone, meu amigo, não sabia nem o que falar. Era difícil. Meu discurso era 30 segundos. 30 segundos. Eu falava, Almeida Lima falava, né? Todo mundo falava muito. E eu, coitado, era 30 segundos. Pedi um voto, tal, todo acanhado, né? Começando na política. E eu lembro, naquela época, nós tivemos quase 40 mil votos em Aracaju. Nós não fomos para o segundo turno por causa de 5% dos votos, para você ter uma ideia. Foi Ismael e Gama na época. E Gama ganhou para a prefeitura de Aracaju. Pronto, daquela época para cá, eu comecei a gostar da política. Né? Comecei a trabalhar mais na política, porque eu vejo a política como um instrumento de fazer o bem. A gente não vê isso em muitas pessoas. Sim. Mas eu parto desse princípio, que política é um instrumento de você fazer o bem às pessoas. Eu digo, eu vou me candidatar para deputado estadual. Vou ver o que é que dá. Né? Comecei a trabalhar, tanto que era o estado todo, eu só me preocupei com Aracaju. E eu só fiz campanha em Aracaju, porque era a campanha minha de prefeito. E eu ganhei meu primeiro mandato praticamente com 95% dos votos somente em Aracaju. E até hoje a sua base é em Aracaju? Minha maior base é Aracaju. Então eu tive os meus mandatos, eu tive esse mandato praticamente em Aracaju. Pronto, de lá para cá, isso pelo PDT, viu? Que eu fui candidato a prefeito pelo PDT, foi o meu primeiro partido, o PDT, e depois, 98, candidato a deputado estadual pelo PDT. Pronto, aí de lá para cá eu comecei a ampliar o meu trabalho, certo? Por todo o estado de Sergipe, né? Não só Aracaju. Aí veio 98 pelo PDT, também meu segundo mandato, ou em 2002, meu segundo mandato pelo PDT. Depois teve uma briga, uma confusão muito grande com relação ao MDB, na época com o Almeida Lima, que o Almeida Lima era o presidente do PDT e brigou, queria o MDB, porque o MDB era um partido maior, tinha mais condições de dar uma ajuda aqui em Sergipe e tal. Aí, como eu participava de um grupo, migramos todo mundo para o MDB na época. Pronto, migramos para o MDB e foi feito aquele todo o trabalho do MDB na época, e eu fui candidato pelo MDB. Né? Ou seja, os 4 últimos mandatos meus foi pelo MDB, os 2 primeiros pelo PDT e os 4 últimos mandatos pelo MDB, né? Pronto, aí foi como eu comecei a ingressar na política, né? Comecei a gostar da política, tanto que eu estou no 6º mandato como deputado estadual. E veio um desafio muito grande na época. Eu, quando era presidente da EMURB na época, tinha um conflito muito grande entre Aracaju e São Cristóvão. Eu digo, eu vou comprar esse desafio. E tem até hoje, né? Tem isso? até hoje isso. Até hoje existe. Mas o conflito era muito grande. Porque como eu era presidente da EMURB, as pessoas iam reivindicar melhorias para os seus bairros, para as ruas, iam lá na EMURB. Eu dizia, meu amigo, eu acho que é São Cristóvão. Vá pedir ao prefeito de São Cristóvão. Aí iam para São Cristóvão, vá pedir a Aracaju. Então era um povo sem pátria. Aquela pessoa da região do Mosqueiro, Rubaro, Areia Branca, Povoado de São José, todo aquele complexo Santa Maria, né, antigamente chamado Ferradura. Sofria, né? Porque para um lado era um ping-pong, jogava de um lado, jogava para o outro. Exatamente. Então, qual foi o meu primeiro passo? Eu digo, vou fazer um projeto. Como eu tinha estudos técnicos na época, quando eu era da EMURB e do IBGE,
mostrando que a divisão entre Aracaju e São Cristóvão era o Talveg do Rio Vaza Barris, e digo, eu vou entrar com esse projeto. Eu sei que vai criar uma polêmica por causa dos empresários. Os grandes empresários queriam manter seus terrenos aonde? Em São Cristóvão. Paga menos imposto. Pagava menos imposto, era mais facilidade para tudo. Não queriam nunca Aracaju para pagar IPTU. Sim. Então nós entramos com esse projeto. E eu lembro na época que eu era oposição ao governo Albano Franco. E o líder do governo na época era o Ulisses Andrade. Então eu fui conversar com o Ulisses. Eu disse, você é doido de fazer um projeto desse? Você é maluco? Eu vou entrar. Eu vou entrar de qualquer jeito. Eu começando política, eu tenho que entrar com um projeto, alguma coisa nesse sentido. E entrei com um projeto. Tem que chegar de voadora Entrei já. em voadora, já. Entrei com voadora mesmo, né? Eu era oposição na época, né? Batia muito na época em Albano, e Albano me reclamava, tudo. Então começamos a fazer esse projeto. Fizemos esse projeto completo, foi aprovado na Assembleia e foi sancionado pelo governo do Estado. Muitas pessoas começaram a questionar esse projeto. Garibaldo, não podia porque tinha que ser feito um plebiscito, tinha que ser feito isso. Mas quando você lia a Constituição ela não era clara. Você lia a Constituição e você não sabia a quem esses municípios pertenciam. Não era clara. Então eu fiz um projeto clareando, dando uma clareza à Constituição, mostrando que esses povoados realmente pertenciam a Aracaju. E entramos com esse projeto. Aí conseguimos aprovar, demorou muito, as empresas contra, todo mundo contra, briga muito grande. O lobby. Brigamos com os empresários, mas aprovamos na Assembleia. E Albano sancionou o projeto. Quando Albano sancionou o projeto, na época o prefeito era Gama e o prefeito de São Cristóvão era Armando Batalha. Então foi assinado um termo de ajustamento de conduta na época no Ministério Público e ficou tudo certo. Claro, alguns empresários se sentiram ofendidos e entraram na justiça. Contra tudo isso. Aí começou esse imbróglio. E na época de colocar na Constituição, colocaram que passou de São Cristóvão para Aracaju, o que não era verdade. Então isso foi que atrapalhou tudo. Né? Aí o que aconteceu? Começou todos os serviços que eram cobrados pela população, começou a ser feito pela Prefeitura de Aracaju. Tudo. Começou com aquela pista para a antiga lixeira, Sim. que foi feito com Gama, e depois começou creche, posto de saúde, escola. Começou a tudo ser feito por Aracaju. E hoje, naquela região, tudo é feito pela Prefeitura de Aracaju. Nada, São Cristóvão nunca colocou um prego ali. A cara quer brigar por aquelas terras. Né? São Cristóvão tem que tomar conta da área dele, que tem muita coisa, né? Aquele patrimônio cultural, tudo, tanta coisa boa para tomar conta. Abandonado São Cristóvão, o cara ainda quer tomar conta da parte de cá. Agora que tem condomínio, tem shopping, tem tudo, você imagina essa população como que vai sentir sendo São Cristóvão. Né? Então criou esse imbróglio todo, a confusão, isso foi para a justiça. E agora tem uma decisão federal, porque para se ter um plebiscito, tem que ter uma regulamentação federal com relação a tudo isso. Então tem uma definição federal, através de uma lei, que o próprio IBGE, com os estados, ele tem que fazer um trabalho agora com todos os municípios, ou seja, com os limites intermunicipais. E começamos a fazer esse trabalho. Eu presido essa comissão na Assembleia. Certo? Aí você pergunta, Garibaldo, mais um motivo que eu quero continuar. Porque nós começamos esse trabalho ano passado, que essa lei é nova, e nós queremos o quê? São vários conflitos intermunicipais para ser feitos. Né? Hoje já concluímos Tomar do Giru, já concluímos Japoatã e Glória. Então isso, quando é concluído, vira um projeto de lei, vai para a Assembleia e a gente aprova com os novos limites. Certo? Então isso vai acontecer com Aracaju e São Cristóvão. Então o IBGE já começou a fazer esse trabalho. Né? Já começou a fazer todo esse trabalho juntamente com o Estado. Né? Agora vai ter que ter o apoio do prefeito de Aracaju e o prefeito de São Cristóvão. Se tiver um acordo entre eles, ótimo. Porque com os municípios que a gente vai fazendo, tem um acordo entre as prefeituras. Então é feita uma lei de compensações. Certo? Vamos ver o que é que vai para São Cristóvão, vamos ver o que é que fica em Aracaju. Faz uma compensação e vê aí o que é melhor para os dois municípios. Então esse foi um trabalho grande, um trabalho que eu comecei na política realmente com esse trabalho. Né? E depois veio muitas coisas, né? Vários projetos que eu tenho em relação a todas as áreas. Né? Na área da cultura mesmo, certo? Eu tornei hoje as quadrilhas juninas como um patrimônio cultural e material do Estado de Sergipe. Né? É um trabalho que as quadrilhas juninas, principalmente com essa pandemia, sofreram muito. Sim. Hoje uma quadrilha junina, para você ter uma ideia, não é menos de 60, 70 mil reais para eles colocarem em campo o trabalho deles. Né? As vestimentas são muito caras, né? Você tem que ter um trio pé de serra direto, mais de 30, 40 dias para fazer os ensaios. Então é muito caro e nós destinamos emendas para algumas quadrilhas juninas. Sim. Certo? Então isso, claro, dando fomentar mais a cultura sergipana. Isso era uma obrigação até dos gestores.
certo? Era uma obrigação da prefeitura e governo do estado fazer isso. Sim. Né? Porque você sabe que incentiva o nosso turismo, tudo isso. E nós começamos a fazer esse trabalho, né, com a cultura sergipana. Na parte do esporte, eu cobro até hoje, do meu primeiro mandato, uma pista oficial de atletismo. Nós não temos, é o esporte praticado por maioria das crianças aqui em Sergipe. São vários atletas sergipanos que estão se destacando fora do estado, porque Aracaju não tem uma pista oficial de atletismo pública para as pessoas participarem. E eu cobro isso, e tem áreas aqui em Sergipe. Agora nós estamos com um projeto, desenvolvendo um projeto junto com a Federação de Atletismo para ser na Orla de Atalaia. Tem uma área muito grande lá a ser feita, então já tem até verba federal para isso. Isso me deixou muito feliz, satisfeito. Vamos ver se no próximo ano já começa a fazer esse trabalho. Né? Nós temos outros projetos também, que nós colocamos, que eu faço os projetos que tudo dá polêmica, é uma danada, as sacolas biodegradáveis. Eu entrei com esse projeto quando eu vim em São Paulo já sendo executado para a utilização de sacolas biodegradáveis, em substituição às sacolas plásticas. Né? Até dentro desse programa que Breno faz, de sustentabilidade. Eu já ia perguntar se tinha dedo de Breno nisso aí. Sustentabilidade. Não teve dedo de Breno, porque isso tem mais de 10 anos, esse projeto, que nós temos na Assembleia. Aí criou também com as empresas que fabricam sacola plástica, também entraram na justiça contra esse projeto. Projeto depois de aprovado e sancionado. Aí está um embrólio, mas nós estamos retomando agora, no começo do próximo ano. Já vamos retomar esse projeto e colocar em pauta o projeto. Dá um prazo para as empresas se prepararem de 2 anos e depois a gente colocar com as sacolas biodegradáveis. Tem exame de fundo de olho das crianças recém-nascidas, o teste do pezinho que a gente tem isso. Nós temos um projeto interessante que pouca gente tem conhecimento. É como você disse, devia falar mais. Né? Mas as pessoas... E depois esse projeto nosso virou federal, viu? Foi pioneiro em Sergipe e o federal, com a certidão negativa de débito. O que é essa certidão negativa de débitos? São aquelas contas de água, luz, energia, celular, tudo que você tem, da internet e tudo, que é a obrigação dessas concessionárias fornecer a você um atestado anual. Você deve receber em casa, no final de dezembro, um boleto dizendo que você está quites com todos os meses. Então você rasga aqueles documentos todos, só fica com um documento. Substitui 2 documentos. Agora veja, se você tem água, luz, telefone e cartões de crédito, tudo isso, você chegava a ter 300, 400 documentos guardados em casa por conta disso. E esse projeto nosso, um documento substitui os 12 meses. Né? Então isso foi bom demais. E até hoje muita gente me elogia e diz, Garibaldi, foi uma beleza esse projeto. E quando eu fiz esse projeto, 3 anos depois, Almeida Lima, como senador, pegou esse projeto, levou para o Senado Federal, copiou na íntegra esse projeto nosso, certo? E hoje é para todo o Brasil. Quer dizer, foi pioneiro aqui em Sergipe comigo. Então, são várias atividades no esporte, na cultura, na educação, que a gente... Fora as indicações com relação às estradas. Né? Eu viajo muito pelo interior. Antes, minha base era Aracaju, claro. Mas eu viajo muito para o interior e vejo a situação das estradas. As estradas daqui são... Não eram terríveis. E melhorou bastante. Com o Marcelo Deda no governo do estado, aquela Rota do Sertão, que nós começamos a trabalhar, eu fiquei no pé com várias indicações. Todo dia eu ia para a Assembleia e colocava as indicações para melhoria nas rodovias estaduais. E isso foi feito. Grande parte das nossas indicações foi atendida pelos governadores. Né? Claro que precisa, isso é um trabalho que não pode parar, porque a vida útil de um pavimento é em torno de 5 anos. E com fluxo de caminhão que pesa, com tudo carro. Isso, certo? E a vida útil de um pavimento é em torno de 5 anos. Aí, por que continuar? Porque precisa ter mais tempo para fazer novas indicações e ficar no pé dos governantes, dos futuros governantes, para estar cobrando sempre isso. Então, esse é um trabalho nosso como parlamentar que a gente faz no dia a dia, sempre cobrando, fiscalizando, fazendo tudo isso. E eu queria pegar o gancho que eu perguntei sobre Breno, porque vocês têm perfis muito diferentes. Você já tem uma política mais discreta, já tem bases mais consolidadas. Breno, até na própria campanha, ele já veio com muita mídia social, com uma exposição muito maior, com ideias muito mais... Talvez lembrando seu início de carreira com uma voadora, assim, com coisas mais novas, com ideias mais soltas. Como é esse intercâmbio entre essas gerações? Assim? O seu público é o mesmo público dele? O público dele está te aceitando? E como é que vocês estão balanceando essa base de vocês? Olha, Breno foi uma surpresa muito agradável para mim. Certo? Eu tenho um orgulho muito grande, né, do trabalho que Breno vem fazendo na Câmara de Vereadores.
Breno, eu posso dizer que ele tem o seu estilo próprio, tem a sua independência política. Breno me acompanha na política desde quando o Breno tinha 8 anos de idade. O Breno já ia para os comícios. Até falar ele queria falar e não podia falar, mas ele já era atirado, né? Saiu mais atirado do que o pai, como diz a história. Né? Ele sempre gostou disso, sempre gostou de política, sempre participou das minhas campanhas. E é tanto que nas minhas primeiras campanhas de deputados estaduais, ele já um pouquinho de maior idade, já 18, 20 anos mais ou menos, ele já começou a coordenar até as minhas campanhas políticas. Então ele já tinha um convívio com essas pessoas, um convívio político. Uhum. Claro que ele estava guardando para ele algumas coisas, né? Para ele, quando começar a política, né? Ele tem alguma coisa para mostrar. Eu vou fazer o meu estilo, né? E ele conseguiu fazer esse estilo dele. Então ele tem um estilo próprio, é o estilo dele de fazer política e é um estilo saudável, né? É um estilo que está aí rendendo muitos frutos para ele e para mim também. Tenha certeza que de tabela eu entro nesse jogo também com ele. Né? Porque já tem o nome Garibaldi. Então, o Garibaldi, quando vê, né, é uma associação muito grande. O meu nome com o nome dele. Mas ele tem o seu estilo próprio, está caminhando no seu estilo. Eu tenho o meu, ele tem o dele. Claro que ele me cobra muito. Né? Meu pai, vamos fazer isso. E eu estou seguindo algumas coisas dele. Né? Novas tecnologias estão surgindo, inovações estão surgindo. A sustentabilidade está sendo uma sustentabilidade é uma beleza. Né? A bandeira que ele levanta com relação a tudo isso. Ao meio ambiente, a tudo isso. Então, isso a gente está conseguindo, né, conciliar uma coisa com outra. E tenha certeza, né, nesse novo mandato, se Deus me permitir, né, que eu tenha mais um mandato, eu vou partir também para essa área. Um trabalho até conjunto com ele na Câmara de Vereadores e eu na Assembleia Legislativa. Interessante isso. E assim, além de Breno, como você comentou, Breno já tinha essa influência desde antes de ser político, assim. Mais alguém na sua família tinha essa influência também com você, de propor ideias, propor projetos, auxiliar nas campanhas? Olha, quando eu comecei a minha vida política, eu tinha um primo que foi deputado estadual, Luiz Machado. Mas eu só fazia votar, não acompanhava realmente os trabalhos políticos. Eu não tinha vontade nenhuma na época de ser político. Confesso a você que eu era empresário, eu estava satisfeito no ramo empresarial, né, da Tecon Engenharia, tinha minhas obras que eu fazia as obras. Eu gostava do que fazia. Mas só que depois que eu fui para a EMURB, mudou a minha vida. Né? Depois do contato que você vai com o povo, você muda a vida. Então eu criei aquele intercâmbio com as pessoas, hoje que são políticos antigos. Né? O próprio João Alves, conversava muito com o João Alves, na época. Até por ser engenheiro, área, né? Da minha área de engenharia. Né? Aprendi muito com ele, muito mesmo. Conversava muito. Ele, quando foi governador do estado, eu fui da sua base. E a gente conversava muito, discutia muito sobre problemas políticos. Essa ponte, para você ver que ele queria fazer, isso no começo nós começamos a discutir, a ponte Aracaju-Barros Coqueiro. Né? E eu ficava muito feliz, porque o doutor João tem que fazer, a gente tem que criar, né, esse intercâmbio entre os municípios que a gente está precisando, já é hora de inovar. Né? E ele tinha um pensamento futurista, era impressionante. O nosso projeto da ponte era um projeto mais suave, um projeto menor. Não, eu quero um projeto realmente, que ele gostava disso, né? Aquelas coisas vultuosas, né? Era dele isso, do temperamento dele. Isso tornou um cartão postal da cidade. Cartão postal, exatamente. A orla de Atalaia mesmo, na época foi discutido com a gente, com toda a engenharia, todo aquele projeto da orla. Eu participei de tudo aquilo, daquela construção com ele. Né? Ele tinha aquelas ideias voltadas para o campo, para o trabalhador rural. Tudo isso ele tinha ideias. E ele foi um mentor, uma pessoa que eu segui muito, orientações dele. Aproveitando que você falou de João, você citou Gama, citou Marcelo Deda ao longo da nossa conversa. E sua relação com o Jackson? Jackson, vocês foram companheiros de MDB, você saiu do MDB, voltou para o PDT. Vocês têm uma boa relação? A relação hoje é conturbada? Ele era do grupo governista, mudou do grupo governista? Olha, como é que vocês estão... Eu, graças a Deus, eu me dou bem com todo mundo, com todos os políticos. E teve um problema que aconteceu com o Jackson Barreto e o PMDB. O MDB é um partido grande, né? Um partido a nível nacional, um dos maiores partidos do Brasil. E, por incrível que pareça, eu era presidente do diretório municipal do MDB. Municipal. Aqui. E nós construímos o MDB, eu comecei a trazer filiados, candidatos a vereador. Eu lembro, na época que eu fiquei quase uns 8 anos como presidente da municipal do MDB e nós tivemos vereadores eleitos aqui, Gonzaga, Bigode, certo? Teve outros candidatos, deputados estaduais, Zezinho Guimarães, eu, Luciano Bispo, quando a gente estava tudo no MDB.
Benedito era o presidente estadual e eu o presidente municipal. Né? E Benedito era um cara organizado, Benedito Figueiredo, muito organizado. Eu na municipal, Benedito na estadual. Pronto, quando o Sérgio Reis assumiu o MDB, a nível nacional, que tinha que assumir um deputado federal, né? Tudo pensando em fundo partidário. Porque quando assume, pensa logo em fundo partidário para estar num partido grande. E veio o MDB. Jackson assumiu o diretório municipal. Eu fui demitido pela rádio. Eu estava escutando um programa de rádio quando o cara falou que Garibaldi não é mais presidente do diretório municipal. Ninguém me avisou. Aí eu fiquei danado da vida com aquilo, né? E com o Jackson também. E fui falar com o Jackson. Jackson, não, eu ia falar com você, comigo. Como é que você fala primeiro na rádio? E mentira do partido. Tudo bem, faça seu trabalho. E não, porque vamos ter uma eleição para vereadores agora, para vereador aqui em Aracaju, e nós temos que fazer um trabalho muito bom. Então, sim, o trabalho está feito. Chamou-se Breno, trabalho de Breno era do MDB. Breno era do MDB, Bigode, Gonzaga, todas aquelas pessoas continuavam no MDB. Saiu todo mundo, e né? Saiu todo mundo do MDB. Pela primeira vez na história de Sergipe, o MDB não teve candidato a vereador. Você tem ideia? Pela primeira vez na história de Sergipe. Eu digo, eu não posso ficar no partido que tem essas pessoas que querem destruir o partido. Eu vou ficar onde? Vou fazer o quê? E aconteceu agora para deputado estadual. Não tem ninguém. Então teve que sair Zezinho Guimarães, teve que sair Luciano Bispo, e eu tive que sair também do partido. E procurar um partido para mim. Aí veio a calhar, certinho, que foi o PDT. Isso era pela minha história de luta com o PDT de muitos anos, tudo, o convite de Edivaldo Nogueira. Aí eu digo, pronto, é o caminho certo. Né? O bom filho, a casa torna. Então eu voltei ao PDT e quero fazer história e não quero demorar muito tempo nesse partido. Eu acho engraçado que você citou, porque eu sou um cara bem crítico para certas coisas. E uma das minhas grandes críticas é que Sergipe, e aí não é nem uma crítica a você, Gariba, mas Sergipe tá carente de certas lideranças novas. Você vê que, como você falou, a gente tem muitas referências do passado, de grandes políticos, pessoas que deixaram história, e essa geração que tá vindo aí tá, pelo menos ao meu ver, tá faltando gente com esse ímpeto, com essa visão maior de futuro. Breno é um exemplo de uma dessas pessoas, mas eu acho que tá faltando. E a indicação do filho de Gama para vice de Rogério, de um cara totalmente alheio à política. Isso demonstra o que você falou do MDB tá esvaziado. Porque era um partido que era extremamente grande, tinha vereadores, tinha deputados estaduais, tinha deputado federal, e aí esvaziou o partido e a indicação para vice-governador veio de uma pessoa alheia à política. Nunca foi candidato, nunca exerceu nenhum cargo público, e até então era desconhecido da população sergipana. Então eu fico... Acho que a palavra certa é meio triste de ver que um partido grande como o MDB, que tem história na redemocratização, tem uma história grande em Sergipe, tá assim entregue às moscas. Você acha que tem um culpado, assim, de fato, do motivo do MDB estar assim, ou foram circunstâncias que levaram? Olha, o MDB, eu vejo bem, os dirigentes do MDB têm uma culpa muito grande. Eu culpo até a direção nacional por conta disso, porque tem conhecimento de tudo. Sim. Certo? O que estava havendo por aqui. O MDB não poderia continuar do jeito que estava. De maneira alguma. Querer o MDB para si, guardar para si, para sua família, quer dizer, não pode ser feito isso. Né? E conseguiram acabar com o MDB. Mas conseguiram mesmo acabar com o MDB. E quando você fala o seguinte, tem muitos pais políticos que colocaram seus filhos na política. Sim. E tem uns que colocaram por colocar. Ah, eu quero um substituto, eu vou colocar. Às vezes o filho não tem uma aptidão para isso. Isso tem vários casos. Eu não vou citar aqui não, para não ser, certo? Para não brigar depois. Senão vão me procurar. Mas tem muitos pais que colocaram... Se quiser citar, a audiência vai gostar. Eu sei, tudo bem. Mas colocaram muitos filhos da política que não tem nada a ver com política. Sim. Tem casos aí que um filho não pode ser, vou colocar outro. Que o menino não quer nada, a menina não quer nada com relação à política. Tem casos, vários casos, aqui no estado de Sergipe. Certo? Ah, Garibaldi, você colocou o Breno. Não. Breno já começou. Breno já está... Talvez Breno seja até mais político do que eu, quando eu comecei. E Breno demorou a... Você tem 6 mandatos. Breno veio ser candidato agora. Agora, exatamente. Isso o Breno já era para ter sido há muito mais tempo. Certo? O que acontecia? Geralmente, eu tenho minhas lideranças políticas e, para você ter uma ideia, na campanha de vereador, uns 10 queriam ser candidatos. Eu digo, meu amigo, a gente vai colocar 10 candidatos aqui na política. Não é melhor colocar menos 1 ou 2, para a gente ter condições de fazer um, de que colocar 10, distribuir os votos, não vamos fazer nenhum. E começamos a fazer esse trabalho. E Breno ainda já pensava na política, mas eu não queria colocar Breno. O Breno não chegou o seu momento. Vamos esperar o momento certo.
Porque a gente tem essa liderança, tem essas pessoas que nos apoiam, que quer mostrar, que acham que tem aptidão política, que acham que tem voto. Então a gente deixou colocar a correr. Então muitos foram candidatos e não chegaram a atingir o número de votos necessário. Então, com o passar do tempo, nessa última eleição, eu digo, eu vou mudar. Não é possível, a gente tem que fazer um vereador. Como é que a gente vai fazer? Aí conversava com outro, queria ser. Aí 3, 4 resolveram ser candidatos. Eu digo, vou colocar Breno para ver. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, vamos fazer, como é democracia, vamos fazer uma votação e ver. Pronto, o nome de Breno foi unânime. Todo mundo, não, eu posso abrir se for para Breno. Eu posso abrir se for para Breno. Pronto. E Breno foi o nome de consenso. E se elegeu bem. E se elegeu bem. Numa eleição difícil. Foi. Difícil na época da pandemia, né? Que a gente não podia estar na casa das pessoas, não podia estar fazendo visita. Né? A eleição de todo mundo caiu. Se você olhar o número da votação anterior dos vereadores eleitos, caiu muito. Né? E Breno foi muito bem votado. Né? Eu já queria está fazendo jus à votação dele, o mandato. Eu já queria puxar esse gancho. Eu, particularmente, atribuo muito da votação de Breno, além do nome do seu conhecimento, a questão de mídia social. Já deu para perceber que você está fazendo um pouco dessa transição, né? Você já está com uma equipe que está trabalhando mais sua imagem, mídia social, você está aparecendo mais. Você acha que, até na sua própria campanha, isso vai ser um diferencial muito grande? Você acredita que vai subir de voto, que você vai conseguir atingir um público maior por conta disso? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito muito nas mídias sociais. Né? E comecei a acreditar mais ainda quando eu vi o trabalho de Breno. Breno começou a fazer um trabalho espetacular, e eu vi Breno crescendo de um jeito assustador. Eu digo, Breno, volta um pouquinho para seu pai, né? Faça alguma coisinha para seu pai também, tal, para a gente ver, né? Ele disse, claro, meu pai, tem que fazer isso, aquilo. Então, claro, tem alguns aspectos, né, que ele faz os TikTok dele, eu não posso estar acompanhando algumas coisas que ele faz, Faz parte, né? Eu não posso usar aquela meia verde que ele usa e tal, tudo. Né? Então, tem coisas que tem que respeitar. Sim. Também a idade, a experiência também tem que fazer de acordo. Mas ele está fazendo um trabalho belíssimo comigo, com relação a essas mídias sociais, precisava muito. Eu acho que chegou a hora. E isso está influenciando muito os políticos. Tem que fazer isso. Por quê? Porque política hoje virou negócio. A pior coisa do mundo hoje é você pedir voto a certas pessoas. Tem que ter um trabalho de consciência com as pessoas, com relação ao voto. Mostrar a importância do voto. É impressionante. Você chega em qual lugar? Como é, meu amigo? Vamos fechar. Quanto é que me dá por votar em você? Isso é horrível, rapaz. Você chega, você se sente realmente, né, triste com tudo aquilo. Quando vê que uma pessoa lhe pede dinheiro para ter o voto. Então tem que ter um trabalho de consciência muito grande. E eu acho que as redes sociais veio para isso, a turma jovem. Breno está fazendo um trabalho com a juventude, com os jovens aí, mostrando a importância do voto, mostrando como deve votar, como a juventude entrar na política, que é muito importante participar da política. Meu amigo, todas as decisões desse país hoje, ela passa pelas mãos dos políticos. Então cabe a nós escolher as pessoas certas. A gente tem que fazer esse trabalho. De fato. E esse trabalho o Breno vem fazendo perfeito. Tem uma frase que digno de elogios. Tem uma frase que eu acho que eu já repeti em todos os episódios do podcast aqui, acho que vai virar quase o slogan, que é: não existe vácuo de poder. O poder, a política, ele vai continuar ali. Você queira participar ou não. Exatamente. Então, já que está ali, está à disposição para ser usado, não é melhor que alguém de bem ou bem intencionado participe, utilize e ocupe, do que você deixar para qualquer maluco aparecer aí. Como a gente tava falando, você citou Tiririca, tem o episódio me veio aqui na cabeça, o episódio do Arthur Duval, de São Paulo, do Mamãe Falei. Do Mamãe Falei. Ele surgiu justamente como esse cara apolítico, esse cara enfrentando a classe política, e deu no que deu. O cara foi caçado, fez besteira. Então, aí volta para aquela conversa de... Política é meio complicado. Vou usar o outro exemplo que você citou. Que você começou seu mandato de deputado estadual com a questão Aracaju-São Cristóvão. Foi. 6 mandatos depois, a questão continua aí. Então, imagine se no meio desse caminho o trabalho fosse quebrado, ou viesse uma pessoa que não tivesse um entendimento ou domínio sobre o assunto, podia estar muito pior. Exatamente. Então, assim, continuidade em certos aspectos, eu acho que é isso que falta a gente ponderar. Continuidade, ela é extremamente importante. A gente tem 4 anos, é muito tempo? É muito tempo. Mas depende para quê? Né? Tem coisas que não são feitas em 4 anos, são feitas em muito mais tempo. Exatamente, e a gente precisa saber dosar. Inovação é importante, renovação é importante, mas tudo tem um peso e um momento para
para cada coisa, né? É como eu falei para você, quem tem serviço prestado e quem tem trabalho, acho que deve continuar. Né? E Eu aquele concordo. pessoal lá, por exemplo, do Rubalo, Areia Branca, Mosqueiro, São José, que a gente já vem fazendo esse trabalho, as pessoas não esperavam que a justiça tomasse essas medidas que tomaram. Né? Então eles estão preocupados com isso. E sabe que eu levanto essa bandeira na Assembleia. É uma bandeira que eu defendo. Né? E eu preciso continuar esse trabalho. Eu tenho que continuar esse trabalho. Né? Mas para isso eu também preciso ter um mandato. Né? Para continuar como presidente e continuar brigando por isso. Mas eu tenho fé, eu tenho certeza que tudo vai se resolver. Eu queria aproveitar também que a gente tava falando do PDT e falamos de Jackson, eu queria falar agora de Edivaldo. Como é que é a tua relação com Edivaldo? Você considera a gestão de Edivaldo uma boa gestão? Você tem alguma influência na gestão municipal? Como é que está esse intercâmbio agora que você veio para o PDT? Olha, eu conheci Edivaldo já há muito tempo. Né? Conheço Edivaldo há muito tempo, né? De campanhas eleitorais, quando Edivaldo era do PCdoB. Né, que praticava ele lutou pela ditadura. Edivaldo é um cara na política que abandonou tudo, né, a sua carreira de medicina para se dedicar à política. Então está no sangue dele a política. O cara vive e respira política, né, como ele, como o Jackson e outros aí que adora a política, gosta de política. E esse mandato, quando ele teve o mandato da prefeitura de Aracaju, já quando ele foi vice de Marcelo Deda, eu comecei a ver em Edivaldo um trabalho de gestor. Que ele mesmo como vice na época, ele já tinha influência com Marcelo Deda em algumas ideias aqui em Aracaju. E isso começou a me despertar curiosidade, porque eu não conhecia esse lado dele, esse lado de gestor. E quando ele veio ser prefeito de Aracaju, ele começou a fazer esse trabalho, a colocar em prática muitas ideias que ele tinha na época. E eu considero ele um excelente gestor, certo? Turistas vêm a Aracaju, elogiam muito a cidade, né? Claro que é uma cidade que cresce ainda desordenadamente. O Breno está fazendo esse trabalho do plano diretor e nós começamos o plano diretor quando eu era da Imurb. Pra você ter uma ideia, Almeida Lima era o prefeito. E não conseguimos terminar ainda aquele plano diretor. Né? E essa luta de Breno. Então, o plano diretor tem que existir. Né? Você tem que nortear uma cidade. Não pode estar do jeito que está. Um crescimento desordenado. Né? E isso é um desafio para qualquer prefeito. Porque hoje só vê condomínios construindo, constrói condomínio, aterro e mais aterro. A zona de expansão é um exemplo. Né? É preciso hoje fazer um canal de macrodrenagem que vai custar uma fortuna por conta de quê? De trabalho que não foi feito anteriormente. Porque não deixou. Você está lá, estão aterrando tudo. Aterram tudo, faz condomínio, faz terra tudo. É isso que os empresários querem. Porque pensa na renda, né? Pensa no lucro. Então, o que está acontecendo é isso. Então, tem um desafio muito grande para Edivaldo. É um desafio, né, que ele ainda está tendo, e para os futuros governantes, o governo do Estado também, certo? Então, tem todo esse trabalho, né, que ele vem fazendo por Aracaju, né, um trabalho que ele está procurando, por exemplo, ele conseguiu agora 500 milhões de empréstimo para a zona de expansão, para todo aquele trabalho de zona de expansão. É isso que eu digo. Onde é que São Cristóvão ia conseguir? Até a capacidade de endividamento da Prefeitura de São Cristóvão não existe para pegar um empréstimo dessa natureza. Né? Para você ter ideia, mais uma ideia para se ficar em Aracaju, tudo aquilo. Né? Então ele vem fazendo um trabalho belíssimo em Aracaju. Eu acredito na gestão de Edivaldo Nogueira, ele vem fazendo um excelente trabalho. Ele é um pouco calado, politicamente. Eu até digo que ele parece até um jeito assim comigo de calado, tudo, mas ele precisa se chegar mais para o lado político. Ele precisa adquirir uma confiança também da classe política, das pessoas, certo? Não sei ele só, ele querer fazer, eu estou com o povo, está tudo bem. Não, ele tem que fazer grupo. E ele está pensando agora diferente. Quando ele assumiu o PDT, ele colocou na consciência deles, não, eu tenho que fazer um trabalho político, eu tenho que criar um grupo. Porque ele só tem 2 anos na prefeitura. Ele saindo da prefeitura, ele está sem mandato. Ele não pode ser mais candidato a prefeito. Sim. Né? Não pode ser mais. Então, são 2 anos sem mandato. Para tentar um mandato, o governador, o senador, o que é que seja. Mas para isso ele tem que criar grupo. Quando você tem uma prefeitura na mão, é diferente. Né? Você tem uma prefeitura na mão. A maior prefeitura do Estado. Então, você tem na mão, você tem como ainda guiar alguns setores. Mas sem mandato, se não tiver grupo, é difícil ir para algum lugar. E ele agora quer, por isso que ele quer colocar o PDT um partido forte, certo? O trabalho que ele está fazendo é um trabalho exemplar, certo? Colocar o partido nos eixos e ter grupo. Ele tem que ter grupo para continuar na política. Eu queria fazer uma pergunta aí, e bem tendenciosa agora. Pode. Que você falou muito ao longo do tempo sobre obras, sobre a necessidade de fazer certas coisas, falou do seu apoio à cultura e que devia ser
devia ser uma pauta abraçada pelo executivo, né? Tanto municipal quanto estadual. Saúde, educação, cultura, segurança, isso tudo é obrigação do gestor do Estado. Concordo com você. Município. E você já tem 6 mandatos, vai para o 7º. No 7º você para ou ainda tem mais algum espaço na política para Garibaldi? Você almeja algum outro espaço além de ser deputado? Que você possa contribuir? Quando eu vejo alguns deputados aí por fora com 80 anos, 70, mais de 70 anos, ainda fazendo muito por esse país, isso me incentiva, né, a continuar na política. E eu acho que eu tenho muito ainda a fazer para o Sergipe. Tenho muita coisa para fazer ainda. Você sabe, com as inovações, com a tecnologia, com as mudanças, com tudo. Vamos supor, o plano diretor vem aí, certo? Para mudar tudo. Tem muita coisa para se fazer ainda. Claro que a gente faz e nunca para. É um trabalho que nunca para. Muitas vezes, não, Garibaldi, você já fez o que tem que ser feito. O que você tem para fazer mais? O que é que eu tenho? Tem muita coisa para ser feito, né? O tempo não para, né? O tempo não para de jeito nenhum. Então, tem muita coisa para ser feito. E eu tenho, enquanto eu tiver vida e saúde, Deus me der vida e saúde, eu vou continuar na política. E você almeja mais algum cargo, alguma coisa além de deputado que você tem? Pronto, você chegou num ponto. Muitas pessoas, Garibaldi, você não acha que deputado estadual já tá bom, não? Você partir para outro voo, eu digo, claro. Eu não nego a ninguém, nem nunca neguei que um dia queria ser prefeito de Aracaju. Nunca neguei. Olha só. Nunca neguei para ninguém. Que um dia, quem sabe, desejar. Mas para isso precisa de grupo. Eu sempre fui tosado. Certo? Aqui na política. Eu queria ser candidato a prefeito nas eleições passadas, pelo MDB, mas me cortaram. Certo? Sem grupo, sem ninguém, você era de um partido que tinha as grandes forças, as grandes lideranças, certo? E começa, eu ainda esbandi, coloquei meu nome na época, contra o próprio Edivaldo Nogueira. Edivaldo Nogueira foi na Assembleia Legislativa falar comigo. Garibaldi, vamos ver aí, né? Eu tô com mais cancha do que você na política. Aquele pedido para você desistir e fazer tudo isso. E na época o MDB colocaram o Zezinho Sobral. Tá lembrado? Para ser candidato a prefeito. E tiraram depois Zezinho. Mas meu nome estava também na jogada. Certo? Eu tenho um trabalho em Aracaju. Eu toda a vida fui um dos deputados mais votados em Aracaju. Já fui o mais votado, já fui o segundo, já fui o terceiro. Então eu fico, né, intermediário, fico nessa situação. Então, por que não um dia governar a minha cidade? Tem esse plano? Tem. Nunca neguei. Nem nego. E estou reafirmando agora para você. Tá? Mas quem sabe, vai depender de um futuro. Vamos ver aí como é. Ah, para deputado federal, não sei. Certo? Federal. Mas eu, como gestor, eu preferia ter novas experiências. É porque eu vejo o legislativo e o executivo como 2 perfis muito diferentes. O executivo justamente é um perfil muito mais conciliador, porque você tem que governar para todo mundo, você não é uma pessoa, um político de pautas específicas. E o legislativo muito mais combativo, muito mais de defesas de pautas específicas ou de classes específicas. E você com esse seu perfil mais quieto, mais técnico na questão da engenharia, eu vejo você muito mais numa área executiva do que no legislativo. É pelo seguinte, você no legislativo, você planeja, você projeta, mas você não executa. Depende dos governantes. No executivo é diferente. Você planeja, você projeta e você executa. Né? Tem essa vantagem muito grande. Né? No legislativo a gente dá ideias, cobra, faz tudo isso, mas nem sempre é feito aquilo que a gente pensa, o que a gente cobra. Né? E no executivo não. No executivo você está lá para você tomar decisões e você executa. Erre ou não, mas você toma as suas decisões. Né? Então o executivo é outra coisa. Né? Breno está sofrendo muito isso na Câmara de Vereadores. Né? Quantos projetos que ele tem para executar, muita ideia, mas para colocar em prática. Depende dos governantes. Né? Quem sabe um pulo mais alto no futuro aí, vamos ver se o grupo melhora, né? Se começam a ver meu nome de outro jeito. Eu acho que o importante é justamente criar essa base. Agora, novos voos eu pretendo. Isso eu nunca neguei. Certo? Agora eu tenho que esperar o momento certo. Ah, já tem 6 mandatos? Eu espero, eu tenho paciência para as coisas, né? Enquanto eu tiver vida e saúde, eu tenho paciência para tudo. E uma pergunta que aí talvez seja também um pouco mais tendenciosa. Você está no PDT. Sua relação com a questão nacional. Você tem um candidato a presidente? Como é que está essa situação? Tem um candidato, sim. O nosso candidato é Ciro, certo? Gostei demais agora. Ciro é o nosso candidato a presidente. Vou lutar, vou trabalhar para Ciro. Fui nos eventos aí, eu acho que o único que tinha prainha de Ciro era eu no peito. Fui, né? Nas campanhas aí, não, Ciro é o nosso candidato.
Vai levantar certo? a bandeira. Eu acho que é o único nome que tem projeto para o país, certo? É Ciro. Precisa melhorar um pouquinho? Precisa. Tem um estilozinho assim, às vezes, né? Que tem que dar uma melhorada, né, no estilo dele, mas desses candidatos aí, eu acho que ele é o mais preparado para governar o nosso país. Interessante você falar isso, porque eu, enquanto militante também do PDT, eu sinto falta de pessoas de mandato dentro do partido de levantar essa bandeira. Eu ainda não, particularmente, ainda não vi o prefeito Edivaldo levantar essa bandeira explicitamente, como você citou, né, da questão da praguinha de Ciro, de ser o único. Não vejo outras pessoas que estão disputando a eleição de estarem levantando essa bandeira. E todo mundo do PDT que vier aqui, eu vou fazer essa pergunta, que é justamente para puxar a sardinha para Ciro. Inclusive, meu sonho, vai ficar aqui gravado, é trazer Ciro aqui. Ciro disse que vem no primeiro turno em Aracaju. Já vamos levantar uma hashtag Ciro no Colina Política, que é para ele vir aqui e a gente trocar essa ideia. Estaremos aqui com ele, viu? No palanque dele, aqui, tudo isso. E é uma coisa interessante, Ciro, na última eleição, ele teve 13% dos votos em Sergipe. 13%. 13%. Eu não sei exato, acho que 13% dá 60 mil votos, 70. É algo nesse campo aí. Elege um deputado federal. É isso mesmo, nessa faixa. Elege um deputado federal. Então, assim, eu acho que é um nicho que tá carente. Né? O pessoal que é cirista, que vota em Ciro, não tem alguém, pelo menos agora tem, né? Não, pode, comigo eu já disse Mas... eu disse a ele pessoalmente. Eu estive lá em Brasília e falei com o Lupe, né? Tivemos com o Lupe lá no PDT, o Edivaldo estava presente, né? Que ele foi levar o pessoal, foi eu, Zezinho Sobral, Maria Mendonça, né? E alguns candidatos do PDT, e conversamos com o Lupe, e o Lupe já me conhecia, né? Eu participava de eventos quando o Brizola era o presidente do PDT na época, né? E Lupe, Manuel Dias, aquela turma antiga, conhecia todo mundo, né? E começamos a ter um papo, Garibaldo, que bom que você voltou. Ele até falou, você devia ir prefeito de Aracaju, quem sabe, Lupe, um dia. Tá, aquela cutucadinha de Edivaldo aqui. E Edivaldo olhando assim pra vida lá, sabe? Certo? Mas é isso, o PDT ele tem que ser forte. E eu achei o nome de Ciro excelente. Certo? O nome de Ciro excelente. E a gente tem que levantar essa bandeira mesmo. A gente tem que partir. Certo? Isso tenha certeza. Nas nossas redes sociais, nós vamos colocar tudo isso. Já falei até com o meu chefe das redes sociais, né, que você já sabe quem é, né? Para a gente colocar também o nome de Ciro em tudo isso e a gente levar o nome dele. Massa. E para governo aqui? Você está acompanhando o bloco governista com o Fábio? Porque eu estou vendo muita gente que é do grupo do governo, mas apoia candidatos de fora. Recente, eu vi Fábio Reis, que é do grupo do governo, por exemplo, que é do PSD, mas está apoiando um Daniela Garcia, que é senadora, que é do grupo rival, de oposição. Você tá fechado com o Fábio? Jorge, isso tá uma salada, viu? Tá uma salada que não é fácil. Vê bem, eu tô acompanhando, eu sou partidário. As decisões do nosso partido, claro, são todas elas. Né? Ciro presidente, certo? É Fábio governador. Isso, nós estamos fechados, certo? Com todas as decisões do nosso partido. Então, isso eu já disse a Edivaldo falou pra gente, conversou, a gente reuniu o PDT, certo? E tomamos a decisão de todos estar juntos nessa. Você acha que Fábio pode ser um bom governador? Acredito que sim. Fábio é um jovem, né? Um jovem de ideias boas, ideias novas. Pode ser um bom governador, sim. Eu acredito. Eu acredito muito em Fábio, certo? Conheço já Fábio há muito tempo, né? Fui colega até do seu pai na Assembleia Legislativa e tive o prazer de conhecer Fábio como deputado federal, o trabalho dele como deputado federal, como vereador também de Aracaju. Eu acho que é um jovem brilhante, tem ideias novas, tem tudo para fazer um bom governo. Eu vejo o Fábio, eu volto a bater na tecla da questão do executivo, né? Ele é um cara muito bem quisto, que tem um jogo de cintura muito grande. É muito difícil de você andar no estado de Sergipe e ouvir alguém falar mal de Fábio, ou falar, não, o Fábio prometeu ou destinar alguma verba, ou fazer alguma coisa, e que ele não cumpriu. Ele sempre foi um cara... É verdade, de palavra. Exatamente. E eu ainda acho que isso pesou muito na decisão dele ser o candidato a governo, justamente por isso, por todo mundo gostar dele. Porque, veja bem, hoje para ser candidato, quer dizer, a maioria das escolhas você tem que fazer uma comparação. Sim. Quem são os candidatos? Né? Então, eu vou escolher esse. Eu, na minha opinião, eu acho que Fábio é o melhor nome. E Senado, Gariba? O Senado, o nosso partido está com o Laércio Oliveira. Né? Ficou definido também que nós vamos apoiar o candidato do grupo, o nosso, que é Laércio Oliveira. É esse o nosso candidato também. Então, você perguntar, Garibaldi, como é que Laércio está? Eu não sei. Não estou acompanhando, eu estou vendo com essas mudanças, né, que você acabou de falar, e foi justamente nessa área do Senado.
né? Sim. Pessoas que são grandes lideranças do grupo, certo? Isso todo mundo sabe que os Reis já migrou para Daniela, né? Isso. Quem é? Parece que André também já para Murim. Então tem muitas pessoas. Então vamos ver como é que fica. Não é fácil não, tem que trabalhar muito, certo? Vai ser muito disputada essa eleição do Senado. Aproveitando, o governo também. Aproveitando que você está falando disso, aí eu queria um depoimento mais pessoal e menos político. Você já está há muitos anos, 26 anos de vida pública, começou em 96, né? Comecei, não, mandato mesmo em 98. 98, mas mandato, de vida pública assim... Bem antes. E você falou que sempre foi tosado. Conta um pouquinho de bastidor de política. É realmente um meio extremamente sujo, que a galera passa a perna e sem escrúpulo nenhum? Como é? E isso sempre foi uma coisa que me afastou assim da política, de ver que alguém quer te prejudicar e depois tá sorrindo e dando palminha nas costas isso e não é apertando novidade, a mão. não. Isso não é novidade. Isso sempre aconteceu na política, certo? De não querer as pessoas. Isso, eu já tive essa experiência, já passou comigo isso, certo? Quando eu queria alguma coisa, ainda passei prefeito de Aracaju, logo depois, certo? E como é que você lidou com isso? Deve ser um sentimento de frustração horrível. Você fica frustrado com tudo aquilo, né? E ver pessoas sendo escolhidas que, pô, pelo amor de Deus, pô. Tem muitas pessoas que conversam com você. Pô, Garibaldi, seu número é 1000 vezes melhor do que aquele que colocaram, né? Mas é o grupo, como eu falei a você, certo? Às vezes você tem que participar desses grupos. Infelizmente, na política, isso acontece, né? É por isso que a gente quer essa geração nova, mais mulheres participando da política, né, que as mulheres têm que participar. E eu fico feliz quando eu vou ver alguns estudantes aí, que eu vejo umas meninas aí, políticas, batalhando. Tava uma ontem lá comigo, Ciro, tal. Uma garotinha, rapaz, tive a sensação de dizer, ela é meu primeiro voto. E tal, eu digo, que beleza, rapaz. Graças a Deus. Ciro é um melhor nome, tal. Eu digo, eu também, né? Claro, tal. Né? Passei meu material para ela, tudo. Quer dizer, eu adoro política, eu gosto de política. Então isso é bom, ver essa turma jovem já e você se interessando pela política. Tá fazendo essa mudança, porque como você sempre foi um cara muito discreto, mais do seu grupo, mais de ter os seus votos que ninguém sabia de onde vinha, como você disse, você acha que é importante, pelo menos nesse estágio assim da sua carreira política, fazer essa migração para participar um pouco mais de um grupo, aparecer um pouco mais, justamente visando alçar esses voos maiores? Claro, a pessoa tem que ser mais ousado. Eu acho que eu tenho que tomar essa decisão, certo? E eu já tomei, certo? Vou ser mais ousados. Talvez venha um Gariba diferente. Isso é porque bom. Era tudo Garibaldi. Depois agora é Gariba. Botaram um Garibaldi, mas deixa o Garibaldi, para lembrar do Garibaldi, né? Certo? Talvez venha um Gariba aí mais diferente, mais ousado, certo? Procurando outros voos, certo? Mostrando mais a cara, certo? Dando a cara para bater, como diz a história, né? Dando a cara para bater e respondendo à altura. Claro, então vou ser mais ousado. Tenha certeza que eu vou. Esse mandato... Talvez os mandatos que eu fiz, não me arrependo de maneira nenhuma o que eu fiz com consciência, com tranquilidade, certo? Com lisura, porque às vezes eu fico contrariado quando você chega numa emissora de rádio, você dá uma entrevista aqui com vocês, a gente dizer, eu sou honesto, eu sou ficha limpa. Pô, isso é obrigação, meu amigo, de todo parlamentar, obrigação de todo mundo. Mas, infelizmente, para você pedir voto e para você falar com as pessoas, você tem que falar isso. Às vezes o óbvio precisa ser dito, O óbvio precisa ser dito. E a gente tem que dizer, meu amigo, eu sou honesto, eu sou ficha limpa. Eu nunca tive processo contra mim, nada. Você nunca viu meu nome manchado aí, né, em jornais e tudo. Nunca viu falar mal de mim, certo? Com relação a tudo isso. Então, não tenho vergonha de entrar nas casas, de pedir voto nas pessoas, dizer que sou político hoje por convicção, porque me orgulho de ser político. E por que eu vou ter vergonha de pedir voto? Né? Se eu faço o meu trabalho direito, se eu faço o meu trabalho normal. Então... Meu amigo, agora preciso ser mais ousado, preciso. Às vezes você até tem razão quando você fala, às vezes eu até baixava a cabeça um pouquinho, você não partia pro ataque. Isso a gente tem que partir. Tem. Política é um meio que... Política você tem que partir, você tem que enfrentar. Certo? Tem que enfrentar, você tem que ser mais ousado e partir. Isso eu estou aprendendo muito com o Breno com relação a isso. O Breno é até muito mais ousado do que eu, certo? Mas você tem que partir para tudo isso. E eu acho que depois de você ter uma base sólida, uma carreira... Hoje o momento de arriscar com segurança, vamos dizer assim, é agora, né? Porque você já tem uma história construída, já fez bastante coisa, e que a oportunidade, eu acho que o momento, é uma visão minha, muito particular, é agora.
Porque você tá num grupo forte, no PDT, como você disse, Edivaldo não pode mais ser candidato a prefeito, e precisa de novamente, eu acho que como aconteceu na eleição do governo agora, precisa de um nome de consenso. E acho que o nome de consenso, ele volta a ser permeado por algumas pautas. Por exemplo, vou citar o exemplo de Fábio, porque foi o escolhido pelo grupo de governo. Fábio é um cara que nunca se envolveu em nenhum tipo de escândalo de corrupção, ou problema com a justiça, ou nada do gênero. Sempre foi um cara muito benquisto. Nunca teve ninguém falando mal dele, ou questionando que ele descumpriu promessas, ou afins. E eu também vejo em você esse mesmo perfil. A gente não ouve falar seu nome de uma forma pejorativa, mesmo ao longo de 6 mandatos. Como você falou, não tem nenhum processo. 6 mandatos é muito tempo, não houve qualquer problema, qualquer investigação ou coisa do gênero. Então, eu acho que é um nome muito possível de se jogar, assim, para a próxima eleição, né? Acho que se botar Breno na EMURB também para dar uma mudada na cidade, a cidade vai ficar muito mais verde, muito mais bonita. Não, e sério isso, porque tinha tem a Secretaria do Meio Ambiente também, na prefeitura. Tinha um quadro dele que eu adorava, e se eu fosse Edivaldo... Porque veja, eu acho que nada se cria, quase tudo se copia. E boas ideias a gente tem que realmente pegar referência. Como você citou que Almeida Lima pegou a sua ideia daqui e levou no Senado. Foi, do projeto. Exatamente. Da certidão. Então, assim, tinha um quadro de Breno no Instagram que ele mostrava a cidade de Aracaju e mostrava como outras cidades fizeram coisas extremamente semelhantes. Aí eu não vou mentir não, e fica uma dica para Edivaldo. Negão, pega as ideias boas, faz como se fosse o que você só tem a ganhar, sabe? Tem muita ideia legal, tem muito vereador na Câmara dos Vereadores com muita ideia legal, tem deputado estadual com ideia legal, e às vezes eu acho um pouco desconexo o executivo de, eu não vou pegar a ideia dele não, para não dar o crédito, ou para alguma coisa, mas eu acho que esse intercâmbio, e aí, não vou dizer puxar o saco não, porque eu acho que puxar o saco é um termo muito pejorativo, mas alguém que tem essa experiência no legislativo, vai ter um trato muito melhor com o legislativo do que alguém que não tem esse tato, sabe? Você foi do legislativo muitos anos. Você for para o executivo, você sabe como é que você tem que lidar com o legislativo. Você teve do outro lado. Então, eu acho que esse intercâmbio ele tem como ser extremamente benéfico para a cidade. Para você ver, a política é interessante. O prefeito e o governador, aí você tem 24 vereadores, tem 24 deputados. Deputados estaduais. Mas tem deputados que se destacam em tal área, como vereadores se destacam em tal área. E qual o problema de um deputado, de um governador, pegar um deputado desse, colocar numa secretaria? Garibaldi, você é de obra, você gosta de obra, tal. Que tal fazer uma experiência? Que eu já passei para a EMURB e tal. Mas sabe qual é o problema? Às vezes, para eu saber, não é isso, se você é bom, é saber quem é seu substituto. Certo? Quem é essa pessoa que vai lhe substituir? É do grupamento? Não é? Vai atender? Tudo isso eles pensam. Também tem isso nessa parte política. Veja bem, nós temos na Câmara de Vereadores hoje, por exemplo, Breno podia tranquilamente assumir uma secretaria de meio ambiente, um EMURB, ou desse tipo. Apesar que nós temos um cara muito competente, viu, que é o Ferrari, na EMURB, muito competente. Conheço de muito tempo e é um dos melhores secretários que existe na prefeitura de Aracaju. Mas quando o cara se destaca, o que deu fazer uma experiência com essa pessoa? Né? Colocar no executivo. Sim. E é bom até para o parlamentar isso, que muda um pouco dos áreas, começa a entrar no executivo para ver como é que é. Né? Mesmo que depois volte. Então isso falta nos governantes, sabe? Esse intercâmbio maior com o legislativo. Eu concordo. E fazer esse trabalho. Aí eu vou ser goiaba e vou dizer, né? As próprias constituições dizem que os poderes são harmônicos, independentes, mas harmônicos entre si. Então esse intercâmbio ele faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Bom, nosso tempo se encerrou, na realidade. Gariba, Bom, eu vou falar Gariba porque claro. Que tá valendo, a gente tá na internet, é o que tá valendo. Muito obrigado pela presença, por ter pausado a campanha, que eu imagino que tá muito corrida, e ter vindo conversar política com a gente. Eu agradeço esse espaço, parabenizar vocês. Obrigado. Por tudo que vocês vêm fazendo e sempre à disposição. Bom, então, pessoal, é isso. Encerramos mais um episódio do Colina Política e até a próxima.